Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha, nós estamos aqui para chamar a sua atenção a respeito de algo que nós estaremos vivendo durante essas 12 semanas. Serão 12 domingos, onde falaremos sobre a presença de Deus. Até porque você sabe que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus. Ou seja, a própria palavra fala a respeito, por exemplo, quando Moisés estava com o povo ali no deserto, ele pergunta para Deus: quem há de enviar comigo? Quem há de enviar comigo? E Deus responde para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés então responde: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Então você percebe sobre a importância da presença de Deus na vida de uma pessoa. Veja que Moisés estava preocupado porque o povo estava no Egito e ali naquele lugar, fora do Egito, agora no deserto, naquele lugar o povo estava completamente vulnerável. Moisés sabia dos perigos que existia ali no deserto. Por isso, a sua preocupação em saber quem iria com eles, quem estaria do lado deles para proteger. Deus fala: a minha presença. Moisés responde: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Moisés sabia o quanto era importante a presença de Deus. Ele sabia que a presença de Deus é que fazia toda a diferença. Como você pode ver, quantas são as pessoas que, por falta da presença de Deus na vida delas, têm enfrentado problemas, têm sofrido com situações adversas e não têm conseguido vencer. Enquanto por exemplo, Moisés, desejava a presença de Deus na vida deles, outro, chamado Jonas, fugiu da presença de Deus. Você vai ver isso lá no livro de Jonas, no capítulo 1, quando o próprio Deus o chama e o manda à cidade de Nínive para lhe pregar sobre o pecado que corrompeu aquele povo, para que aquele povo pudesse ter arrependimento e assim se converter ao Senhor. Deus envia Jonas com esse propósito, mas diz o texto sagrado, como você pode ver aí, e Jonas fugiu da presença do Senhor, quando ele pagou um barco, a sua passagem, e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja no texto que a atitude de Jonas levou a graves consequências. Quando Jonas se dispôs, melhor dizendo, a se afastar da presença de Deus, tudo deu errado para ele. Ele só desceu. Ele desceu ao porão do navio, depois foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe e desceu às profundezas dos mares. Ou seja, você vai ver que o trajeto que Jonas fez, quando mesmo estava longe da presença de Deus, isso atingiu diretamente não só a sua vida, mas a vida de outros que estavam à sua volta. Por exemplo, o barco, quando foi atingido pela tempestade, o barco estava sendo varrido pela mesma, ao ponto dos homens pegarem aquelas cargas que estavam no navio e lançarem ao mar, mostrando o desperdício, a perda do valor econômico, do valor financeiro daqueles homens. Aqueles homens estavam sendo atingidos financeiramente por causa do erro de Jonas, por ter se afastado da presença de Deus. Logo também percebemos que Jonas, quando foi jogado ao mar, o peixe o engoliu e desceu às profundezas dos mares. Quantas são as pessoas que estão mergulhadas em uma depressão profunda, em uma tristeza profunda, em um vazio extremo. Quantas são as pessoas que a vida delas só tem afundado em problemas, em brigas, em discussões. Então veja que Jonas, ao se afastar da presença de Deus, tudo deu errado para ele. Enquanto dizia: se a tua presença não for conosco,
não iremos sair desse lugar, porque reconhecia que a presença de Deus fazia toda a diferença. O outro fugiu da presença de Deus, se afastou da presença de Deus e tudo deu errado. Como você pode ver que a presença de Deus faz toda a diferença. Por exemplo, quando Deus mandou Moisés fazer a arca da aliança, era para que exatamente a presença de Deus estivesse no meio do seu povo. Aí nos faz lembrar quando Davi, ele pediu para trazer a arca da aliança até a cidade de Jerusalém, ele queria a arca da aliança. A Bíblia fala que quando Uza tocou na arca, quando os bois tropeçaram, e para não deixar a arca cair, ele segurou, mas ali ele pereceu, imediatamente perdendo a sua vida, porque ali foi uma irreverência. Você percebe que há muitas pessoas, por exemplo, que têm passado por uma situação como essa. Qual? Para você entender bem, quando os bois tropeçaram, isso nos faz pensar que há muitas pessoas que têm tropeçado em situações, em problemas, e muitas coisas que ela tem cometido que ela não deveria cometer. Tropeçado do pecado, do erro, na falha, enfim. E isso tem atrapalhado a vida dela. Há outras pessoas que, por exemplo, têm tido a atitude que Davi teve. A arca, quando era levada de um lugar para outro, ela tinha que ser levada com toda reverência e temor, e pelos sacerdotes, carregada por eles. Davi, como queria a arca toda pressa, ele colocou, ou seja, em uma carruagem, em um carro novo com os bois, para que a arca fosse trazida o mais rápido possível. Ele não fez da forma que deveria fazer, que deveria ser feito, e isso trouxe consequência. Por isso que quando Davi soube que a arca havia, o que tinha acontecido, que Uza tocou na mesma por irreverência, ele morreu, ele disse que não queria mais a arca, ou seja, ele não queria perto dele a presença de Deus, e a enviou para a casa de Obed-edom. Quando a arca chegou à casa de Obed-edom, ele estava vivendo um momento, um período muito difícil na vida dele. Financeiramente, estava vivendo uma fase difícil, a esposa doente, estéril, passando por inúmeros problemas. Mas diz a palavra, quando a arca chegou à casa de Obed-edom e ali permaneceu por 3 meses, a presença de Deus o abençoou sobremaneira. E é isso que você deve colocar dentro do seu coração. A importância da presença de Deus na tua vida vai mudar a sua história. Ou seja, quando você dá prioridade a buscar a presença de Deus para junto de você, isso fará toda a diferença na sua vida. Então veja a importância da presença. Eu queria compartilhar essa mensagem com você para que você possa meditar na mesma, colocar dentro do seu coração o desejo de dar prioridade e buscar a presença de Deus para a sua vida. Esse foi mais um vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, voltaremos trazendo mais mensagens durante essas 12 semanas até o final do ano, falando sobre a presença de Deus. Deus abençoe e lembre-se, Deus irá te surpreender.